no bloco 5, nós estamos diante de um episódio que tem dupla chave, tá? Na verdade, os mitos têm muitas chaves, tem pelo menos umas 7 chaves de entrada no conteúdo. Nós estamos vendo uma chave para cada episódio. Agora, nesse episódio específico, que é na toca do Polifemo, nós vamos falar de 2 chaves importantes, tá? Por quê? Porque nesse episódio a gente vai trabalhar com a questão do equilíbrio. E o equilíbrio faz parte das polaridades que o Ulisses reivindica nesse momento. Olha só, primeiro a gente tem a tendência nesse momento aqui da toca do Polifemo, né, na toca do Ciclope, quando Ulisses e os seus marinheiros, muito cansados da viagem e famintos, entram na terra dos Ciclopes. Quando eles chegam lá, os Ciclopes são gigantes de um olho só, né, um olho aqui na testa. Quando o Ulisses chega lá com os marinheiros, entram numa caverna. Encontram lá uma caminha feita, encontram comida e eles começam a comer e tal. Se deitam lá, começam a descansar. Daí o que é que acontece? O Polifemo chega na caverna. E ao chegar, o que é que aconteceu? Bora analisar a situação. Ulisses é o estrangeiro nesse momento, olha só, uma chave reversa daquele primeiro episódio lá que a gente viu, né? Então, a gente viu que Zeus é o deus protetor do estrangeiro, mas o estrangeiro lá no primeiro episódio, no primeiro bloquinho, tem a acepção de o mundo, né? Então, o novo, a transitoriedade, as coisas que podem acontecer, o inusitado. Aqui, o estrangeiro tem uma acepção mais parecida àquela que a gente conhece, de uma pessoa de um lugar diferente na sua casa, tá? Um estranho, vamos colocar aqui, nessa significação. Então, aqui o estrangeiro é o estranho. Aí, Ulisses é o estranho na casa do Polifemo. O que acontece? Como é que um estranho entra na casa do Polifemo, come a comida dele, dorme na cama dele, usa as coisas dele à vontade, sem pedir e outra, sem dar nada em troca, tá? O que acontece nesse episódio 5, nesse bloquinho 5? O Ulisses desrespeita, de uma outra maneira, agora mais próxima à nossa cultura, a lei da hospitalidade. Daí o que acontece? O Polifemo se enfurece e diz que vai devorar ele e os homens, e começa a devorar os homens de Ulisses, e diz que vai devorá-lo no final, quando ele tirar uma soneca e depois que acordar vai devorar Ulisses. Pergunta o nome do cidadão responsável por aquela invasão e Ulisses fala: meu nome é ninguém. Ok. O Polifemo copiou, né, a informação e dormiu. Não, aí o Ulisses faz o seguinte: não, Polifemo, eu vou lhe fornecer eu vou dar em troca da sua receptividade algo que nós trouxemos, e dá para o Polifemo um vinho de má qualidade, um vinho forte que ele tinha, que era o resto já que tinha sobrado lá na embarcação. E o Ulisses oferece esse vinho e começa a embebedar o Polifemo. Olha só que interessante. Tem uma chave aqui nesse episódio que tem a ver com aquilo que a gente oferece ao outro. Então, o nosso produto, o nosso serviço, aquilo que nós fornecemos para as pessoas de um modo geral, é um vinho forte, tem a função de ludibriar as pessoas, de enganar, porque a intenção, lembrem disso, é a intenção que faz o retorno para a gente. Quem traz o retorno é a intenção. Então, se aquilo que a gente oferece tiver a intenção de ludibriar, de enganar, de qualquer forma que seja, nós estamos trapaceando com a lei. Então, olha só, a gente às vezes fica pensando na sociedade: eu posso cometer essa trapaça aqui porque não tem ninguém olhando, não é assim? Só que a grande questão, a gente está lidando com uma lei aí do eletromagnetismo. O que vai e volta, aquilo que a gente tem falado. Significa que nós não enganamos o universo. Por que nós não enganamos o universo? Porque a energia da enganação é a que você manda para o campo vibracional. O que volta para você é aquela mesma energia.
Não tem como você mudar, não tem, sabe assim, negociação. Engraçado, né, como isso bate perfeitamente lá com a história que Jesus fala na Bíblia, porque o que é que Jesus diz lá? É a intenção que está no teu coração. Jesus fala da intenção que está no coração da gente. O que isso significa? Que os nossos pensamentos e as nossas intenções é que precisam ser purificados. Porque a gente pode até enganar com as ações, dizendo, mas a minha intenção foi a melhor. A gente tem tanta essa mania, não é? Quando a gente se justifica e a gente diz que a nossa intenção é a melhor, geralmente nós estamos tentando nos convencer disso. O que é que isso significa? Que a nossa intenção não é aquela que nós estamos dizendo que é. Então, nesse episódio, vale a pena a gente começar a observar a intenção que nós associamos às nossas atitudes. Quando Ulisses oferece o vinho a Polifemo, a intenção dele é embebedar, entorpecer, para que Ulisses possa furar o olho de Polifemo e possa fugir da caverna. Então, a intenção é enganar, certo? Essa é a intenção de Ulisses. E o retorno vem. E aí, continuando nessa chave negativa desse episódio, quando Ulisses engana Polifemo e ele foge da caverna de Polifemo e chega no mar, o que é que Ulisses faz? Ele grita para o Polifemo, que está cego, não está enxergando nada, né? Os irmãos do Polifemo vieram ajudar, mas aí os irmãos perguntaram, quem fez isso contigo? E aí Polifemo, ninguém. E aí não tinha como resolver o problema, porque se não foi ninguém que fez aquilo com Ulisses, como é que eles iam buscar alguma pessoa, né? Não tinha como fazer. Ou, não, se foi ninguém que fez aquilo com Polifemo, como é que eles iam procurar Ulisses? Ninguém sabia que Ulisses existia. Daí o que é que acontece? Quando Ulisses já está um pouco distante da areia, né? Da ilha, ele já se afastou um pouco no navio, correu lá com os marujos e já estava um pouco distante. Aí ele gritou quem ele era, ele gritou que ele era Ulisses. Olha só, o que isso significa? Significa que além de ele ter enganado o estrangeiro, ele descumpriu a lei da hospitalidade, entrou na caverna do cara, comeu a comida, fez tudo o que ele queria lá, ainda furou o olho do Polifemo, enganou, ofereceu vinho forte, saiu arrogantemente. Ele ainda começou a caçoar do gigante por tê-lo enganado. E uma outra questão aí na chave negativa, que é o Ulisses não querer se responsabilizar pela ação de ter ludibriado o outro com aquilo que ele dá. Olha só, se a gente faz isso. Vamos começar a analisar as nossas atitudes. Então, é assim, você vai dar o seu produto, você vende, ou você oferece um serviço, ou você trabalha numa empresa, numa instituição, aí você dá aquela enganada, evita trabalhar e faz aquele corpo mole, tá ganhando hora ali, ou coisa desse tipo, você sabe que você está enganando. Se isso acontece com você, né, se analisa, tô querendo aqui que você se analise, e aí você sabe que está enganando. Daí o que é que acontece? Quando alguém te pergunta, você se ofende. Aí você está enrolando, e aí, cadê o negócio que não está pronto? E aí vão te cobrar e tu vai dizer, não, estou fazendo tudo que é possível. Você fica ofendidíssimo e ainda faz aquela pinta de arrogante. Acontece porque aconteceu com Ulisses. Por que aconteceu com Ulisses? Porque esse é um procedimento normal, padrão da mente humana. Fazer esse tipo de coisa. Então, quando Ulisses desequilibra e cai na arrogância, como nós falamos, é o contraponto do outro lado, da outra chave do mito, do procedimento, que acontece com ele aí nesse episódio. Porque é o seguinte, do outro lado da ação dele está a extrema humildade e a compreensão. Qual é a outra chave? Nesse episódio que a gente falou, nessa visão, nessa leitura, Ulisses se acha arrogante, né? Ele se acha muito grande e se acha superior ao Polifemo, que é um gigante, tá? Então, um gigante filho de um titã. Na verdade, o Polifemo é filho do Poseidon, mas é descendente dos titãs, né?
Então Ulisses imagina, pô, enganei o Polifemo, se sentiu o máximo com essa ação dele, com essa atitude. Então aí a gente vê a extrema arrogância e só situações, digamos assim, desprovidas de entendimento sobre a vida. Essas que Ulisses empreendeu nesse momento. Do outro lado, nós vemos a segunda chave, que é a positiva desse mesmo episódio, que é o seguinte. No momento em que Ulisses diz para o Polifemo que é ninguém, o que é que ele faz? Ele a partir desse momento, começa a se despir da identidade social dele. Então nós, desde pequenos, criamos uma identidade social. Pensem comigo. Quando vocês eram muito pequenininhos, vocês tinham algumas preferências e tinha algo que encantava vocês, provavelmente. E aí o que é que acontecia? O que é que aconteceu? Que os pais, às vezes, ou alguém dentro de casa, ou um professor, ou um padrinho, alguma coisa nesse sentido, alguma pessoa assim, de influência sobre a gente, nos conduz para uma área, muitas vezes, que não é uma área afim. Ou seja, é para ganhar dinheiro, não é a área que eu gostaria, não é algo que eu amo, e aí eu vou me dedicar a essa atividade aqui no meu trabalho. E aí eu deixo para lá aquilo que eu gostava de fazer e aquilo que era possivelmente a fonte das minhas alegrias, né? Porque os meus dons estão lá naquele negócio, naquela atividade que eu larguei. Vejam se isso aconteceu. Muitas pessoas conseguem conciliar ainda aquilo que elas gostam com o trabalho, mas a maior parte da sociedade está trabalhando em algo que não gosta, né? Então tá nesse sentido aqui que eu falei, de sair daquilo que dá prazer e ir para um campo que dá dinheiro. Daí o que é que acontece? Nessa segunda chave, Ulisses se despe dessa personalidade social que ele criou. A gente acaba criando uma personalidade que diz respeito àquela profissão na qual a gente atua. A gente cria toda uma capa de características, daquilo que as pessoas esperam da gente, e a gente vive dentro dessa fantasia. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa fora da caixa e a gente fica pensando, não, mas se eu fizer isso, o que é que as pessoas vão pensar? Porque dentro da minha profissão existe esse código e as pessoas vão achar que eu sou assim, assim, assado, não é? Então, a gente começa a pensar dessa maneira. E isso nos limita à ação. A gente é limitado por uma caixa. A caixa que a gente vestiu lá, muitas vezes, na infância. Tá? A gente aceitou vestir por lá. E aí a gente veio trazendo e até hoje a gente protege essa casca. Tá? O Ulisses se despe dela. Na hora que ele diz que ele é ninguém, ele não é mais o Ulisses. Ele não é mais o herói grego que estava lá na guerra de Troia. Não, ele não é mais esse cara. Ele é ninguém. Para o Polifemo ele é ninguém. Quando ele se torna ninguém, automaticamente ele atinge o grau de humildade suficiente para deixar que o ser, que é a essência dele, desponte, desperte. E o que é que Ulisses faz? A estratégia dele para sair da caverna, e é a única forma que é possível que ele saia, é pegando os carneiros do Polifemo que ele cria ali, que estavam por dentro da caverna, e ele veste os homens, ele diz, ó, a gente vai se pendurar aqui por baixo da barriga do carneiro, porque quando ele passar a mão aqui, ó, ele vai ver que ele vai pensar que é carneiro, e somos nós que estamos aqui pendurados na barriga de baixo, assim, né? O carneiro dessa forma, eles pendurados aqui, ó, seguravam nos carneiros e o Polifemo via só o pelo do carneiro. O que acontece? Quando ele fez isso, o que significa sair na barriga do carneiro? Então isso é simbologia, né? Isso é uma linguagem simbólica. O carneiro é o animal responsável pelo equilíbrio dos opostos. Então é força e resistência. O carneiro é resiliente. Ele não para de tentar, ele não para, não independe quantas vezes ele caia. Então mostra que o Ulisses não podia, do ponto de vista das virtudes, querer nenhum outro animal que não o carneiro. Porque é o carneiro o animal responsável pelo equilíbrio. E aí quando o Ulisses se despe dessa capa social, ele simplesmente joga fora essa ideia
do que os outros pensam dele, agora ele vai poder construir quem ele realmente é. Então a construção de quem ele é só começa a acontecer quando ele abre mão da mentira que criou, daquele eu fictício que todos nós criamos e que o Jung chamava de persona. Ele dizia, quando você não largar a persona, você não vai conseguir avançar. Então esse é um dos propósitos, largar essa imagem fictícia que a gente criou e ser de verdade quem a gente veio ser, quem a gente realmente é, quem a gente gostaria de ser, fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Essa então é a chave, o equilíbrio. O carneiro é o animal que equilibra aí. O Ulisses, de um lado, é o extremo da humildade, por dizer que é ninguém e aceitar se despojar dessa personalidade dele, e do outro ele é o extremo da arrogância, por se sentir grande demais ao começar a usar as técnicas que aprendeu e se sair bem. É o que a gente aprende nesse bloquinho 5. Beleza? Então fica comigo e nós vamos lá para o próximo bloco.